Estudo do livro Não Acredite em Tudo que Você Sente. Aula 8. Mapeando seus próprios esquemas. Em nossa última aula, desvendamos o DNA da terapia do esquema emocional de Robert Lee e conhecemos as 14 engrenagens que ditam como nós reagimos às nossas próprias emoções. Vimos que o nosso sofrimento não nasce simplesmente da tristeza, do medo ou da raiva, mas sim do que nós acreditamos sobre essas emoções. Se nós as validamos, elas fluem. Se nós as julgamos e reprimimos, elas se transformam em dor crônica. Mas a teoria, por mais bela e fascinante que seja, é apenas um mapa. E um mapa não tem utilidade se você não souber onde você está localizado nele. Sejam todos bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Nesta 8ª aula, nós vamos dar um passo fundamental e extremamente prático. Vamos sair da teoria das 14 dimensões e vamos entrar na vida real. Nosso foco hoje é aprender a mapear os nossos próprios esquemas. Como nós, estudantes, psicólogos e futuros psicólogos, podemos identificar o nosso perfil emocional predominante? E, mais importante, como podemos ajudar o paciente a descobrir se ele é do tipo que reprime, que rumina até a exaustão ou que culpa o mundo ao seu redor? Eu sou Jefferson Grem, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Nessa aula, o nosso trabalho, então, é de espelho e bússola. Vamos juntos descobrir qual é o seu padrão de funcionamento quando a tempestade emocional se forma. Mas por que precisamos mapear? Na prática clínica, o paciente raramente chega com a sua dor emocional organizada. Ele não entra no consultório e diz: "Eu tenho uma tendência a usar o esquema de evitação combinado com medo da perda de controle." Na verdade, ele chega com a vida em chamas. Chega dizendo que o casamento está desmoronando, que o trabalho perdeu o sentido, que a ansiedade não o deixa dormir ou que a depressão sugou todas as cores dos seus dias. É o nosso papel escutar através do caos. Porém, existe uma regra de ouro na psicologia. Você só consegue levar o seu paciente até a profundidade que você mesmo já explorou em si. Se você, como terapeuta ou estudante, não conhece os seus próprios gatilhos defensivos, você corre o risco de se fundir com os problemas do paciente ou de invalidá-lo sem perceber. Conhecer o próprio perfil emocional é uma questão de ética e de saúde mental. Precisamos entender qual é a nossa estratégia de enfrentamento padrão. Quando a angústia bate, o que você faz? Você foge? Você analisa obsessivamente ou você aponta o dedo? Embora as 14 dimensões de Robert Lee possam se combinar de infinitas maneiras, na vida real, elas tendem a se agrupar em perfis de enfrentamento muito claros. Vamos mergulhar agora nos 3 perfis emocionais mais comuns. Escute cada um deles com atenção e empatia e perceba qual deles ressoa mais forte na sua própria história. Primeiro perfil, o repressor, a fortaleza de gelo. Esse primeiro perfil é o do repressor, também conhecido como o evitativo. Quando a dor emocional ameaça subir, o cérebro dessa pessoa aciona um botão de emergência que corta a energia do sistema afetivo. As dimensões ativadas desse perfil. Para o repressor, as dimensões mais ativas geralmente são a evitação, a anestesia emocional, o medo da perda de controle e, muitas vezes, a visão simplista das emoções. O repressor aprendeu, geralmente muito cedo na vida, que sentir é perigoso. Talvez ele tenha crescido
em um ambiente onde o choro era punido com violência, onde expressar medo era sinal de fraqueza. Como resultado, ele desenvolveu uma crença profunda de que as emoções são como um vulcão. Se ele permitir que uma pequena rachadura se abra, a lava vai destruir tudo ao seu redor. Ele tem um pavor absoluto de perder o controle. Mas como esse perfil se comporta na prática? Na vida real, o repressor é o mestre da fuga. Mas engana-se quem acha que essa fuga é apenas ficar na cama. Muitas vezes, a repressão é altamente funcional e aplaudida pela sociedade. O repressor pode ser o workaholic, que trabalha 14 horas por dia para não ter que lidar com o silêncio da própria casa. Pode ser a pessoa que, diante de um luto terrível, diz sorrindo: está tudo bem, bola para frente, não adianta chorar. Quando a angústia se aproxima, o repressor busca anestesia. Isso pode se manifestar no uso de álcool e substâncias, mas também em enrolar o feed de redes sociais por horas a fio, jogar videogame até exaustão ou maratonar séries sem prestar atenção na história. O objetivo não é o prazer, o objetivo é não sentir. Mas como ajudar o paciente repressor? Na clínica, o repressor muitas vezes relata um sentimento crônico de vazio. Eu não sinto tristeza, mas também não sinto alegria. A vida parece que perdeu a cor. Para ajudar esse paciente, nós não podemos simplesmente forçá-lo a chorar. Isso ativaria o seu medo de perder o controle. Na verdade, precisamos trabalhar a aceitação gradual. Ensiná-lo que a emoção tem um começo, um meio e um fim. Nós o ajudamos a construir um container seguro dentro da terapia, onde ele pode sentir 5% de tristeza hoje, validar essa tristeza e perceber que não desmoronou. Lentamente, a fortaleza de gelo começa a derreter, revelando a vida vibrante que estava congelada lá dentro. Segundo perfil, o ruminador, labirinto de pensamentos. Nesse segundo perfil, o ruminador, o analista incansável, ele é refém da própria mente. Enquanto o repressor foge da emoção, o ruminador mergulha nela, mas do jeito errado. Ele tenta resolver a emoção usando a lógica, transformando a dor em um problema matemático insolúvel. As engrenagens que dominam o ruminador são a ruminação, a racionalidade, a duração e, quase sempre, a incompreensibilidade. O ruminador acredita que pensar exaustivamente sobre um problema emocional o ajudará a resolvê-lo. Ele acredita firmemente que, se ele dissecar a sua dor em 1000 pedaços, ele finalmente entenderá por que está sofrendo e, magicamente, o sofrimento vai parar. Ele exige que as emoções façam sentido lógico, racionalidade, e quando não fazem, ele entra em pânico. Mas como esse perfil se comporta na prática? O ruminador é aquele paciente, ou quem sabe aluno de psicologia, que deita a cabeça no travesseiro às 11 e às 3 da manhã ainda está debatendo mentalmente uma conversa que aconteceu há 5 anos. Ele tenta descobrir o que há de errado comigo, porque eu sempre afasto as pessoas. E se eu tiver escolhido a carreira errada? A ironia dolorosa do ruminador é que a ruminação não resolve a emoção, ela a amplifica. Ficar revivendo a cena traumática na cabeça mantém a amígdala cerebral em estado de alerta. O cérebro não sabe a diferença entre o perigo real e o perigo imaginado. Assim, o ruminador acaba ativando a dimensão da duração. Ele tem a sensação de que a sua ansiedade ou tristeza nunca vai acabar, justamente porque ele mesmo a mantém viva, jogando lenha na fogueira com seus pensamentos. Na clínica, o ruminador tem muita dificuldade de descer da mente para o corpo. Ele fala sobre a tristeza de forma muito articulada,
mas não se permite chorar a tristeza. Ele tenta intelectualizar o processo. Nosso papel é usar as técnicas de desfusão cognitiva que aprendemos na aula 6. Precisamos ajudar esse paciente a perceber que tentar resolver a tristeza pensando nela é como tentar apagar o incêndio jogando gasolina. Nós o ensinamos a mudar o foco. Em vez de perguntar, por que eu estou sentindo isso? Ensinamos a perguntar, onde no meu corpo eu sinto isso? Como eu posso acolher essa sensação agora? Nós o resgatamos do labirinto mental e o trazemos de volta para a experiência do momento presente. Terceiro perfil, o externalizador, a projeção da dor. O terceiro perfil, então, é o do externalizador ou culpabilizador. Este é um perfil complexo e muitas vezes difícil de manejar, tanto nas relações pessoais quanto na clínica, pois a defesa dele envolve projetar a sua dor no mundo e nas outras pessoas. Para o externalizador, as dimensões predominantes são culpar os outros, falta de consenso, aquele sentimento de isolamento, invalidação e, com frequência, culpa, vergonha internalizada, que é tão intolerável que ele precisa jogá-la para fora. O externalizador carrega uma ferida profunda de invalidação. Ele cresceu sentindo que as suas emoções não importavam. E agora, na vida adulta, ele se defende atacando. Ele não consegue sustentar a vulnerabilidade. Dizer, estou magoado, parece perigoso demais. Então ele diz, você é um insensível que destruiu meu dia. Mas como esse perfil se comporta na prática? O externalizador sente que é vítima das circunstâncias e das pessoas ao seu redor. Se ele vai mal em uma prova, a culpa é do professor que elaborou a pergunta de maneira confusa. Se o relacionamento está ruim, é porque o parceiro não sabe se comunicar. Ele tem uma enorme dificuldade de se responsabilizar pelas próprias emoções e terceirizando o controle do seu humor para os outros. Por baixo dessa postura reativa e acusatória, existe uma dor profunda. O externalizador pontua alto na falta de consenso. Ele, no fundo, se sente defeituoso, inadequado e profundamente sozinho. A raiva e a culpa que ele lança sobre o mundo são apenas uma armadura enferrujada que ele usa para proteger um coração que morre de medo de ser rejeitado novamente. Trabalhar com esse paciente exige de nós, terapeutas, uma dose imensa de empatia e paciência. Se nós reagirmos de forma defensiva às suas acusações, nós apenas confirmaremos a sua crença de que o mundo é um lugar hostil. A chave aqui é a validação radical que vimos nas primeiras aulas. Precisamos validar a dor primária, o sentimento de rejeição, de medo e de inadequação que está escondida por trás da raiva. Eu entendo que você esteja furioso com o seu chefe. Deve ser exaustivo sentir que o seu trabalho nunca é reconhecido. Ao nos conectarmos com a dor, a armadura cede. Lentamente ajudamos o paciente a retomar o controle da própria vida, ensinando que, embora ele não seja culpado por tudo o que lhe acontece, ele é totalmente responsável pela forma como escolhe responder. Agora que desenhamos esses 3 grandes perfis, eu devolvo a pergunta a você. Onde você se encontra? Talvez você tenha se identificado puramente com um deles, ou, o que é mais comum, você perceba que flutua entre eles dependendo da emoção. Talvez você reprima a tristeza, mas rumine a ansiedade. Talvez você externe a raiva, mas anestesie o luto. A mente humana não é uma ciência exata, é um ecossistema. Para mapear seus próprios esquemas ou ajudar o seu paciente a fazê-lo, propõe uma ferramenta prática chamada Diário de Mapeamento Emocional. É um exercício simples, mas profundamente revelador. Durante uma semana, toda vez que você sentir uma emoção desconfortável, como
ansiedade antes da prova, irritação no trânsito ou tristeza num domingo à noite, faça 4 anotações rápidas no seu celular ou no seu caderno. Primeira anotação, o gatilho. O que aconteceu? Por exemplo, meu amigo não respondeu minha mensagem. Segundo, a emoção primária. O que eu senti no corpo? Por exemplo, rejeição, pontada no peito, medo. Terceiro, o esquema ativado, a meta-emoção. O que eu pensei sobre o que eu senti? Por exemplo, eu sou dramático por ligar para isso, invalidação, culpa. Ou, por que eu sou tão dependente? Ruminação. Quarto, o comportamento, o perfil. O que eu fiz em seguida? Exemplo, fui maratonar uma série, o repressor. Fiquei lendo a conversa antiga 1000 vezes, ruminador. Mandei uma mensagem agressiva cobrando resposta, externalizador. Quando você ou seu paciente fazem isso por alguns dias, o padrão oculto se revela com uma clareza assustadora. Você deixa de ser refém das reações automáticas. A partir do momento em que você nomeia o seu perfil, você ganha o poder de escolha. Você não é mais o passageiro no banco de trás. Você assumiu o volante da sua vida emocional. Fazer esse autoexame exige muita coragem. Olhar para o próprio reflexo no espelho e assumir, sim, eu fujo das minhas emoções, ou sim, eu perco horas ruminando para não sentir a dor, é um ato de profunda humildade e força. Seja gentil consigo mesmo durante esse processo. Lembre-se, os seus esquemas emocionais foram construídos lá atrás, na sua infância e adolescência, como formas de sobrevivência. O seu perfil evitativo, ruminador ou externalizador já salvou você no passado, quando você não tinha recursos para lidar com a dor de outra forma. Abrace o seu mecanismo de defesa com compaixão. Apenas diga a ele que hoje, na vida adulta, você tem novas ferramentas. Ele não precisa mais trabalhar em tempo integral. Caro amigo, cara amiga, nós demos um passo gigantesco nessa aula. Entendemos a estrutura dos esquemas e mapeamos como eles se manifestam nos nossos comportamentos e na clínica. Porém, existe um sintoma específico, uma distorção temporal tão poderosa e tão letal que merece uma investigação exclusiva. Quando os esquemas emocionais entram em colapso, muitas vezes somos lançados no buraco negro da depressão. E a depressão tem um superpoder terrível. Ela é capaz de alterar a nossa percepção do tempo. Em nossa próxima aula, vamos focar na dimensão da duração, um dos esquemas mais perigosos que o nosso cérebro pode ativar. Nós vamos entender por que, quando estamos no fundo do poço, parece que nunca mais vamos ver a luz do sol. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Gostou dessa aula? Aprendeu junto comigo? Deixe aqui abaixo então seu comentário. Se inscreva no canal, curta o vídeo e, é claro, coisa boa a gente divide, a gente compartilha, a gente multiplica. Envie essa aula nos grupos da faculdade, para os seus amigos, aos estudantes de psicologia. Vamos multiplicar o conhecimento. Beba uma água, um cafezinho, estique a coluna e vamos para a aula 9, a ilusão da eternidade. Por que a depressão mente?